Pessoal, falar então aqui um pouco de banco de dados. Então, dividir minha tela. Eu tenho aqui, ó, uma planilha Excel chamada Câmara, né, que são os gastos, reembolsos da Câmara de Deputados. E tem umas abinhas aqui por ano, né, 2019, 2018. Você pega aqui, né, 2019, por exemplo, tem aí 8.500 registros. Que dá para trabalhar muito bem com Excel, né? Você vai começar a sentir problema de performance, lentidão, quando você tiver centenas de milhares, né? 100 mil, 200 mil, você começa a sentir. Uma outra coisa talvez seja inconveniente é se eu tivesse os últimos 20, 30, 50 anos, teria 50 abinhas dessa aqui, né? Para navegar no Excel também começa a ficar difícil. Então, num banco de dados, ele vai ter essa mesma estrutura, né? Cada abinha dessa é o que ele chama lá de tabela, né? E aí, na tabela tem lá colunas, né? Igual tem aqui. Igual tem aqui, né? Coluna, cada coluna aqui é uma determinada informação, um atributo, onde cada linha é um registro, né? Então aqui, ó, sei lá, terceira linha aqui, terceiro registro aqui tem lá o partido tal, gastou de combustível no posto tal, de CNPJ tal, gastou aí R$100, tá? Então, também uma estrutura muito análoga ao que a gente tem aqui, a gente vai poder ter no banco de dados. Então, um banco de dados muito conhecido, que vem com o próprio... Tem vários tipos de banco de dados, mas um que vem com o próprio Office aqui é o Access. Então, criar um banco de dados novo chamado Câmara. E aí a gente pode criar tabelas, né? Importar os dados, né? Aqui, como tudo é Office, é super fácil, né? Então, eu vou aqui, ó, nova fonte de dados de um arquivo Excel, eu vou importar os meus dados. Então, vou usar aquela minha planilha lá, Câmara, que está aqui, ó. Aí ele vai dizer, ó, quais tabelas você quer importar, 2018, 2019, eu vou dar o que em 2019, aqui ele já mostra ó, qual vai ser o nome das colunas, é a primeira linha da própria tabelinha, depois já vem os registros, confirmo. Aí ele vai me perguntar detalhe de coluna por coluna, eu posso até pular isso e dar já um concluir. Tá lá, ó. Então aqui agora eu tenho a minha tabela, né, com os dados de 2019. Tem lá cada coluna, né, ele botou até uma coluna mais de uma chave, né? Tem os dados, né, e tá tudo aí. Uma forma muito comum de interagir com o banco de dados é através de uma linguagem chamada SQL, que é Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta a banco de dados. Aqui no Access, ele até tenta fazer isso de uma maneira visual. Aqui, o design de consulta, né? Então, ele vai montando aqui meio que visualmente, eu quero na tabela tal, eu quero que traga todos os campos, tá? Se eu mandar executar, ele vai buscar lá todos os campos. Eu posso até alternar a visão aqui, ó, de ir para uma visão de SQL mesmo, né? Ou seja, né, como é o comando que ele deu, ó. Vou botar aqui num doc para ficar maiorzinho. Ele fez aqui, ó, com o comando que ele traduzia. Traduziu esse comando aqui, ó. Select, isso aqui até poderia tirar asterisco, ou seja, traga todos os campos da tabela 2019. Foi só isso que ele fez. A gente poderia fazer um comando até mais detalhado, pode dizer, eu quero que seja where o campo txt nome do parlamentar, aí tem uns deputados que botam só o nome do partido lá. Então, um cara que, se em vez de botar o nome dele pessoa física, né, botou o nome do partido PDT, por exemplo. Então, vou jogar essa consulta para cá, né? Criamos nossa consulta.
Tudo certo. Se eu só ajustar essas aspas, que no Word ele pode ser que ele faça algum errinho, tirar esses espacinhos aqui. E beleza, executar. Acho que faltou de vírgula aqui. Palavra, TXT, nome. Ah, TX, eu digitei errado, é TXT. Então vamos lá. TX, nome parlamentar, e aí o cara botou o nome do partido lá. Tá vendo? Eu rodei a consulta, ele filtrou, pegou só um único registro. Né? Eu posso ter comando para incluir novos registros também. Deixa eu pegar aqui com uma tabela grande. Né? Eu tenho um comando aí de insert, né? Insert into nome da tabela 2019, o nome do parlamentar e tal. Vou chamar aqui de dizer aqui que é o Joãozinho. Então, Joãozinho do partido tal, gastou tanto, não sei aonde. Tá aqui, ó, inserir na tabela tal, de campos tais, os valores tais, né? Aí ele confirma, você vai adicionar a nova linha no seu banco? Ok. Acho que já adicionou, né? Se deu tudo certo, posso consultar, né? Cadê isso aqui que a gente estava usando? Joãozinho. Só essa aspas, que eu acho que o Word ferra aí nossa aspa, tirar esses espaços também para ver se. Olha lá, tá? Consultou então, onde o TX para aumentar o Joãozinho, que é justamente o registro que a gente inseriu. Então, você precisaria se habituar, né, com essa sintaxe, né? Você pesquisar aqui, ó, sintaxe, SQL, né? Pronto, ó, comandos básicos de SQL. Você tem isso fácil na internet, né? Ó, o inserir que a gente usou, ó, insert into, né, o nome da tabela, os campos e os valores. Foi exatamente o que a gente instalou, a gente executou aí. O que mais? Você pode atualizar um determinado registro, né? Ah, tinha um registro lá que o cara falava que gastou R$100 no posto, só que foi 500. Então você pode dar um update na tabela tal, no campo valor, where, né? A pessoa que fez o gasto foi o Joãozinho. Né? Update é para isso. Delete, eu posso remover registros, né? Falar delete da tabela tal, where, nome do partido igual a, sei lá, PDT. Então todos os registros PDT são removidos. Que mais? E select, né? Select tem um monte de variação, né? De você selecionar tais campos, juntar uma tabela com outra, tem uma série de manipulações que dá para fazer aí com select. Mas os principais comandos seriam isso mesmo, tá? Select, insert, né? Consultar, inserir, atualizar, update e remover, né? O delete, tá? Então é uma sintaxe aí para você se acostumando. Quando a gente fala de programação Python, e principalmente que Python a gente trabalha muito com data frame, tem algumas bibliotecas que já facilitam essa manipulação, tá? Uma delas é essa aqui, ó. Tem várias, né? Mas uma que eu acho interessante é essa MySQL. MySQL é um outro fabricante de banco de dados. Na verdade, banco de dados existem diferentes naturezas, né? Diferentes paradigmas que a gente chama, né? O mais comum realmente é o SQL, né? Que é esse formato de tabelas, né? Que você faz a consulta usando a sintaxe SQL nessas tabelas. E tem vários fabricantes, a Oracle, o Access, que é da Microsoft, a própria Microsoft tem o SQL Server, e aí vai, tem vários fabricantes. Né? Nos servidores nas nuvens, né, tem serviço de bancos SQL, então o Google tem, a Amazon tem, Microsoft tem,
todo mundo tem. Um dos bancos open source, né, ou seja, gratuitos, mais famoso é esse MySQL, MySQL, né? Então, tem uma biblioteca chamada Py, né, Python MySQL, que ela vai conseguir fazer justamente essa interação entre Python, né, principalmente pandas, e o banco. Então, vou importar essa biblioteca, instalei a biblioteca nesse Colab, importei, e aqui, ó, eu vou criar um string de conexão no meu banco. Então, eu vou dizer qual é o usuário desse meu banco, né, qual é a senha, em qual servidor e qual é o nome do meu servidor, né, do meu servidor de banco. Aí eu vou fazer uma conexão com ele, vou conectar, esse é um banco que está um servidor meu aqui, e uma vez conectado eu consigo dar os comandos normais, ó, select, aqui a minha tabela lá chamou câmera, em vez de chamar 2019, mas tudo bem, né, select todos os registros com câmera, e passa um parâmetro abaixo, que é a conexão do banco de dados, e uso parecido com no Pandas, igual eu fazia Pandas, read, CSV, agora é um read SQL, que ele traz um data frame. Esse meu banquinho tem só, lógico, 2 registros, tá bem, mas não tá com aquele monte de registro. Tá lá, só tem 2 registrozinhos. Aí eu posso, né, manipular, pegar cadastrar aqui o tal do Joãozinho que a gente fez lá também, Joãozinho. Então criei aqui um dicionário, né, uma linhazinha de data frame, que tem os dados do gasto lá do Joãozinho. E vou dar no meu data frame append desse meu registro novo, dessa minha linha nova, né? Aí tá lá. Isso aqui foi então pro Zé do Pulo, não, cadê Joãozinho, né? Joãozinho. Então tá aqui, entrou o Joãozinho no data frame, ou seja, eu tô no Python ainda, não mandei de volta pro banco de dados. Aí agora eu posso mandar para o banco de dados, eu posso fazer de novo uma nova conexão com o banco e fazer o caminho contrário, eu falo do data frame para SQL, ou seja, aí ele vai jogar todo o conteúdo desse data frame na tabela que eu disser, aqui é a tabela câmera, passa a conexão e aqui eu estou dizendo, ó, substitua the replace na tabela toda. Pega a tabela velha, descarte e jogue isso aqui como sendo a tabela nova. Bom, ele já fez, e aí se eu agora reconectar e fazer uma nova consulta, em vez de vir 2, 3 registros, vai vir 4, incluindo o próprio Joãozinho, né? Então, conectou, puxou do banco e tá lá com 4 registros, incluindo o Joãozinho, que tá digitado errado, mas tudo bem, né? Que a gente acabou de cadastrar. Então, isso é uma opção muito comum, tem outras naturezas de banco de dados. Você pode, inclusive, pegar essa tua própria planilha Excel, vou pegar ela aqui, cadê ela? Tá ela aqui, e eu vou subir num Google Drive da vida. Subir aqui no Google Drive e vou abrir ela como Google Sheets. Deixa eu até mostrar um detalhe a mais para vocês. Deixa eu subir ela de novo, vou mostrar um detalhe a mais para vocês. Então, aqui minha planilha, eu vou subir ela. Quando eu subo a planilha Google, Microsoft, né, Excel, no Google Sheets, tá aqui, você manda abrir como Google Sheets, beleza, ela vai abrir, só que inicialmente ela vai abrir no modo compatibilidade, né. Tá aqui, abriu. Ele vai mostrar aqui, ó, tá vendo? É o arquivo XSLX, que é o arquivo da Microsoft, né, do Office, está no modo compatibilidade. Ele funciona normal, a maioria das funções se comporta normal, tem algumas limitações, mas o que é mais usual é você fazer uma conversão efetivamente. Então eu vou dizer aqui, ó, save as Google Sheets. Então efetivamente agora eu vou ter nativamente uma planilha Google Sheets que eu consigo compartilhar e tal. Qual é meu ponto, né? O Google Sheets ele tem um poder, ele se comporta quase como um banco de dados. Ele é mais poderoso ainda que Excel porque ele não vai estar rodando na tua máquina, ele roda num servidor do Google. Então, via algumas APIs, né, que são mecanismos de conexão, né? API é
Application Programming Interface, ou seja, uma interface de interação entre teu código Python, por exemplo, ou um aplicativo no celular, qualquer coisa, que acessa teus dados, por exemplo, um banco de dados. Então, uma vez habilitando essa funcionalidade de API do Google, você pode acessar diretamente, e aí ele vai, quando se habilita isso, ele dá uma que chama de credencial, que é um arquivinho que funciona como se fosse um usuário e senha para poder ter acesso à planilha, né? E feito isso, você consegue adicionar registro, consultar, remover, normal, como fosse um banco de dados, tá? Para esse exemplo, eu montei aqui, está publicado lá no fórum, um outro collabzinho que chama Banco de Dados Sheets, né? Ele pega exatamente esse exemplo da Câmara de Deputados e conecta num Google Sheets que está no Google Drive, tá? Mas é o mesmo exemplo, né? Aqui a diferença é mais que ele pega esse arquivo .json, né? .json é um arquivo simples de troca de informação, mas aqui está os dados de conexão. Então eu vou mostrar ele. Então tá aqui, ó, o nome do usuário, o token que substitui a chave privada, ele substitui como fosse uma senha, tá? Sem entrar no detalhe, isso é meio como fosse o usuário e senha realmente, tá? Então, um exemplo muito parecido, eu crio um registro aqui, aí conecto na planilha, tem aqui o código da planilha, o código da planilha é isso aqui, ó. Tá aqui a planilha, na hora que eu vou dar, quer dizer, essa aqui é modo compatibilidade, né? Fechar essa. Essa é a principal que a gente está mexendo. Então, quando eu dou share, ele gera um endereçozinho para a planilha. Você pegar esse endereço da planilha, tem aqui, ó, Google Sheets, blá, 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 blá. Aí tem um códigozão aqui, ó. Eu peguei um pedaço só do código. Tem outro pedacinho aqui, ó. Tem esse códigozão que eu tirei aqui, né? Então, esse código é o identificador da planilha, né? Em vez de identificar por nome, né? O nome aqui, ano 2019, ok. Isso aqui, o que identifica a planilha é essa chavezinha, né? Então, eu com essa chave, eu conecto na planilha, pego a abinha tal, e aí na abinha tal eu consigo extrair as informações, consigo também inserir linhas. Cadê? Onde foi? Acho que está faltando aqui o código de inserir linha, mas eu coloco depois, não tem problema. Tá? Tem toda essa operação. Tá? Acho que são duas opções muito fáceis aí, úteis de banco de dados. A do Sheets eu achei até mais interessante, porque uma vez você está aqui no Sheets, depois, sei lá, você quiser exportar para CSV, que é o formato mais comum que a gente trabalha aí com Python, né? Pode simplesmente pegar esse CSV, colocar no teu Drive, ou colocar no GitHub, em qualquer lugar, e aí facilmente importar com Panda Read CSV, que a gente está super acostumado. Né? Um último detalhe que eu vou mostrar, que tem um outro collab que né, trabalha um pouco com isso. Deixa eu conectar aqui com outro usuário. E aí eu vou mostrar super rápido o que é essa ideia de, né, quando fala computação na nuvem, cloud, né, como é que é o serviço do Google, da Amazon. Eu vou mostrar aqui o do Google. Vocês depois, se quiserem, podem criar. Podem criar uma conta lá, ela é gratuita por um ano e tem um crédito de acho que R$ 1.500, alguma coisa assim, porque tudo aqui, uma questão aqui que tudo é pago, né? Mas a gente tem um monte de, a gente não, né? O Google oferece um monte de serviço. Então tem todo o serviço, né, de servidores, eu posso subir um servidor, que é parecido até o que acontece quando a gente usa o Colab, né? Por trás do Colab ele sobe uma máquina, sobe um servidor, né, que é esse Computing Engine. Tem várias formas de armazenagem de arquivo e banco de dados. Esse Big Table é uma forma de armazenar, um pouco diferente do SQL, ele até é muito útil para você que quer guardar, é uma tabela que só cresce, né, com o mesmo formato, ela só cresce, é um log de acesso a um prédio, registro de transação da Bovespa. Ela pode ser interessante, ela tem uma performance muito boa. Tem esse outro cara aqui que é Data Store,
que é um banco de dados que não tem um formato padrão, ou seja, para cada gasto deputado tem essas 20 colunas, né? A depender do tipo de registro que eu vou colocar, ele tem informações distintas. É um banco que ele chama de orientado a objetos, né? Se guarda objetos. Tem esses bancos aqui, o Firestore e tal, são bancos para aplicativos celulares. Storage é para armazenamento de arquivo padrão, né? Arquivo simples, né? Eu quero guardar um PDF, né? Ou vários PDFs e tal. Você guarda aqui. SQL, SQL Spanner, SQL é justamente o que a gente usou primeiramente. Spanner é um SQL com vários servidores ao mesmo tempo. Em vez de estar todo o teu banco numa única máquina, tem servidores no mundo todo, 5, 10, 20 servidores gerenciando aí teu banco de dados. E aí tem um que é um banco de dados para Big Data, tá? Que é esse cara aqui, ó, BigQuery, que é o exemplo que eu montei. É um banco que você consegue inserir registros, ele se comporta muito parecido com SQL, até a forma de consultar ele é parecida, é uma variação da sintaxe SQL, naquele select, insert e tal, só que ele tem uma performance excepcional, melhor do que banco SQL, para consulta. Quando você tem milhares, milhões, bilhões de registros, ele faz uma consulta muito rápido, né? Então aqui está o próprio dado do câmera, lá eu joguei aqui, ó, e se eu disser aqui, ó, ele vai montar a consulta para mim, ó, eu falo, ó, select o quê? Select asterisco, e vou limitar, vou trazer só os, sei lá, os 10 primeiros registros, né? Ele vai consultar a tabela e processou um monte de dado e trouxe aqui pra gente, ó, X registros. Funciona muito parecido, né? Onde é que você vê a diferença? Quando você pega realmente um banco, deixa eu ver se eu consigo achar, ó, pegar um banco que já esteja aí na internet, talvez um banco do Covid, ó, do Covid aqui, ó, de cara, era isso que eu ia procurar. Engraçado, do Covid não abriu direto. Por quê? Estranho. Mas tudo bem. Eu peguei esse outro aqui. Peguei esse outro aqui, ó, que são de real estate, né? Pegar aqui, ó, propriedades né, do Brasil. Então, criar uma consulta aqui, ó, e vou pegar, sei lá, também 100 registros, 10 registros, vou pegar 100, vai. Então ele está aqui, ó, processando, ó, ele processou, ele demorou meio segundo para processar 10 megas de registro, né? É um número realmente absurdo. Deixa eu ver se eu consigo até ter uma ideia de qual o tamanho dessa tabela aqui. É uma tabela gigantesca. Tá? É uma tabela aqui ó, com 14 mil registros. Né? Eu peguei o top 10, top 100 ali em meio segundo, né? Então, até o número poderia até ser muito maior, pode ser milhões aqui, e ele mantém aí esse patamar de poucos segundos, né? Ou menos de segundos, consultar uma quantidade de dados gigantesca. Tá? Então, o último exemplo que eu tenho aqui separado, está lá no fórum,
é esse outro aqui, que ele mostra justamente a consulta ao BigQuery, tá? É parecido com Sheets, né? Tem que ter a credencial, tá aqui o arquivozinho da credencial. Ele faz a consulta, né? Com a sintaxe muito parecida de um banco SQL, quase que idêntica, eu diria, né? E você consegue consultar, consegue inserir também, ó, inserir não é exatamente dentro, mas é quase igual. Né? O insert original era insert into tabela, né? Aqui não tem um into, a principal diferença que eu vi é essa. Mas está lá, tem aqui um exemplo. Então, aqui só de cara a gente viu 3 opções de banco de dados. Eu diria o mais comum é o DSQL realmente. Uma versão que acho que fica bem simplificada é o Google Sheets, né? O Sheets é uma planilha que, como ela está no servidor, ela tem uma capacidade até maior do que o Excel. E um terceiro aqui eu usei o BigQuery, que vai ser muito útil para quando, né, você estiver fazendo volume, tiver muito registro, você quer fazer consulta de maneira mais rápida. É uma ferramenta interessante. Tem vários tipos de banco, né? Quis destacar esses 3, que talvez são realmente os principais. O SQL, que tradicionalmente, banco muito usado em TI, foi usado aí, ou tem sido usado aí pelo menos nos últimos 30, 40 anos, acho que até mais. Em termos de planilha é uma ferramenta muito legal, muito boa, né? A limitação de planilha, quando a gente fala de Microsoft, né, de Excel, de Office, é o fato de estar rodando a tua máquina, né? E a tua máquina tem um poder de processamento limitado. Quando a gente trabalha com o equivalente do Google, né, do Sheets, aumenta muito que a planilha está no servidor do Google. E aí hoje, com essa computação na nuvem, tem tem uma meia dúzia de paradigmas novos de banco de dados para usos específicos. Um cara que tem se destacado quando a gente pensa em fazer consulta no número gigantesco de dados é justamente o BigQuery, né? Então foi o terceiro exemplo que eu quis mostrar aqui, tá bom? Era isso aí então, pessoal. Valeu!